Fala galera, beleza? Essa aula é sobre o estudo radiográfico do abdômen. Assim como no tórax, a avaliação radiográfica do abdômen é um dos exames mais comuns nas clínicas de pequenos animais. A radiografia abdominal raramente é realizada em cavalos adultos, exceto na avaliação dos aspectos crânio-ventral ou ventral do abdômen, para a detecção de acúmulos de areia ou enterólitos. As nomenclaturas utilizadas para denominar a projeção ou decúbito do animal seguem as mesmas regras empregadas para as radiografias de tórax. No cão e no gato, a não ser que se esteja procurando especificamente por pequenas massas abdominais, cálculo uretral, alterações do peritônio ou preparando o paciente para algum estudo abdominal com contraste, como trânsito gastrointestinal ou urografia excretora, não são necessárias preparações especiais, tal como jejum ou aplicações de enemas antes das radiografias. A rotina básica para o estudo radiográfico do abdômen inclui uma projeção laterolateral e uma projeção ventrodorsal. Contudo, o abdômen contém um importante e inerente meio de contraste, o gás. Dessa maneira, comparando-se a distribuição dos gases intestinais das radiografias lateral esquerda e direita, obtém-se uma informação adicional valiosa, que pode ser definitiva na determinação ou não do diagnóstico. A projeção dorso-ventral é bastante incomum e não faz parte da base que complementa as projeções laterais. Pode-se utilizar uma projeção dorso-ventral quando o paciente não puder ser posicionado em decúbito dorsal, embora nesse caso o abdômen pode ficar comprimido e com os órgãos menos evidentes. Outra desvantagem é que normalmente os membros pélvicos ficam sobrepostos ao abdômen. Projeção laterolateral. O tamanho do chassi varia de acordo com o tamanho do animal, portanto, avalie a estrutura. A radiografia deve contemplar toda a cavidade abdominal, desde a porção cranial do diafragma até alguns poucos centímetros caudais às articulações coxo-femorais ou até a sínfise púbica. Com o paciente em decúbito lateral, tracione os membros levemente. Mantenha os membros pélvicos juntos, bem sobrepostos e simétricos, formando um ângulo de aproximadamente 90 graus com a coluna lombar. Certifique-se de que a cauda não esteja entre os membros. Colime os 4 cantos de interesse. Na região cranial, a colimação deve iniciar ao nível do processo xifoide. Na região caudal, deve terminar na região do trocânter maior, logo acima da tuberosidade isquiática, e também deve estar tangentes ao plano dorsal e ao plano ventral. O raio central incide perpendicular ao plano mediano do abdômen. Certifique-se de que o animal esteja alinhado e sem rotação. O plano sagital deve estar paralelo ao cassete. Quando for realizar o disparo dos raios-x, observe a respiração do animal. A aquisição deve ser feita no fim da expiração. Caso seu paciente esteja muito ofegante no momento do disparo, lembre-se da técnica que eu ensinei no vídeo anterior, beleza? Para evitar repetições, use um tempo de exposição sempre o mais curto possível, para evitar borramentos por artefatos de movimento. Projeção ventrodorsal. A posição do chassi deve ser no sentido longitudinal, acompanhando o maior eixo da estrutura. A identificação contendo os dados do paciente e o lado anatômico deve ser posicionado sempre do lado direito do paciente. Com o animal em decúbito dorsal, de preferência dentro da calha de espuma, os membros torácicos devem estar tracionados cranialmente para facilitar o alinhamento. Porém, para os membros pélvicos, deve-se utilizar a posição denominada frog leg, em vez de tracioná-los caudalmente. Se os membros pélvicos são tracionados nessa projeção, a compressão do abdômen vai aumentar e, consequentemente, irão surgir pregas de pele na lateral da coxa e do abdômen. Essas pregas de pele criam uma sobreposição com radiopacidades bem evidentes, interferindo na avaliação do aspecto caudal do abdômen. Colime os 4 cantos de interesse. Na região cranial, a colimação deve iniciar no processo xifoide. Na região caudal, deve terminar na sínfise púbica e também devem estar tangentes aos planos laterais. O raio central incide perpendicular ao plano sagital mediano do abdômen. Certifique-se de que o animal está alinhado e sem rotação. Observe se o externo e a coluna dorsal estão alinhadas.
Quando for realizar o disparo, observe a respiração do animal. A aquisição deve ser feita ao fim da expiração. A principal diferença entre as radiografias abdominais lateral direita e esquerda é na apresentação do estômago. Ela está relacionada com uma diferença na posição anatômica do fundo gástrico em relação ao piloro. Ao observar um corte transversal do abdômen por meio de um aspecto caudal, o fundo gástrico localiza-se dorsalmente e à esquerda, enquanto o piloro localiza-se ventralmente e à direita. Quando o paciente está em decúbito direito, o piloro geralmente contém líquido ou alimento, e o gás presente no estômago vai mover-se e acumular-se na região do corpo e fundo. E quando o paciente se encontra em decúbito esquerdo, o líquido estará geralmente precipitado no fundo e o gás vai preencher o piloro. Isso faz com que o piloro tenha uma opacidade de tecido mole na projeção lateral direita e na projeção lateral esquerda contenha gás. As radiografias laterais são lidas dessa maneira, com o plano cranial e a identificação do paciente à esquerda do observador. A coluna lombar se encontra na parte superior da imagem. As radiografias ventrodorsal ou dorso ventral devem ser lidas dessa maneira, com a pelve na parte inferior da radiografia. A identificação do paciente também deve ficar à esquerda do observador. As aves e répteis, diferente dos mamíferos, não possuem o diafragma, que é o músculo presente entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Nesses animais, ambas as cavidades são descritas como celoma ou cavidade celomática. Portanto, não existe uma divisão do tronco em tórax e abdômen. Nesses animais, cavidade celomática é todo o tronco do animal. As alterações celomáticas em aves e répteis podem ter origens extremamente diferentes e exames de imagem podem ser de suma importância para o correto diagnóstico. As projeções básicas de rotina em aves são laterolateral e ventrodorsal. Todos os parâmetros técnicos descritos anteriormente também são aplicados a esses animais. Projeção ventrodorsal. Com o auxílio de duas pessoas, coloque o animal em decúbito dorsal. Uma pessoa segura a cabeça e uma das asas, e a outra segura os membros pélvicos e a outra asa. A contenção deve ser feita por profissionais treinados para evitar fugas e acidentes, principalmente quando estamos posicionando animais silvestres. Os membros pélvicos devem ser tracionados caudalmente e os membros torácicos devem ser abduzidos e afastados do corpo. As asas devem estar simétricas para facilitar no alinhamento. A cabeça e o pescoço devem estar estendidos e alinhados com o plano sagital. Certifique-se de que não haja rotação. A radiografia deve contemplar toda a cavidade celomática. O raio central incide perpendicular mais ou menos no meio da quilha do externo. Colime os 4 cantos de interesse, para que nenhuma parte seja irradiada desnecessariamente. Projeção laterolateral. A posição do chassi deve ser no sentido longitudinal, acompanhando o maior eixo da estrutura. A identificação contendo os dados do paciente e o lado anatômico deve ser posicionada preferencialmente no canto inferior do chassi, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. Com o auxílio de duas pessoas, coloque o animal em decúbito lateral. Uma pessoa segura a cabeça e a outra segura os membros pélvicos e as duas asas. As duas asas devem ser contidas juntas e unidas pela parte dorsal. Os membros pélvicos devem ser tracionados caudalmente. Todos os membros devem estar simétricos e sobrepostos para facilitar o alinhamento. O pescoço e a cabeça devem estar estendidos e alinhados. Certifique-se de que não haja rotação. Colime os 4 cantos de interesse, para não irradiar nenhuma parte desnecessariamente. O raio central incide perpendicular ao plano mediano da cavidade. A radiografia deve contemplar toda a cavidade celomática. As radiografias de cavidade celomática devem ser lidas dessa forma, com a região cranial na parte superior e a região pélvica na parte inferior. As radiopacidades geradas pelo coração e o fígado das aves na projeção ventrodorsal cria uma imagem parecida com uma ampulheta. Algumas pessoas dizem que se parece com um violão.
Outras dizem que se parece com o número 8. As projeções básicas de rotina em texto de natas são dorso ventral, látero-lateral e crânio caudal. Todos os parâmetros técnicos descritos anteriormente também são aplicados a esses animais. Projeção dorso-ventral. Normalmente, a contenção desses animais é quase sempre dispensada, pois são animais bem tranquilos. Uma dica é colocar um bloco de espuma sob o ventre do animal, fazendo com que ele fique suspenso e perca o apoio dos membros. A radiografia deve contemplar toda a cavidade celomática, o que é praticamente o animal inteiro. Mesmo assim, colime os 4 cantos de interesse. Projeção látero-lateral. A posição do chassi deve ser no sentido transversal, acompanhando o maior eixo da estrutura. A identificação contendo os dados do paciente e o lado anatômico devem ser posicionadas preferencialmente no canto inferior do chassi, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. Essa incidência deve ser realizada preferencialmente com os raios na horizontal. A radiografia deve contemplar toda a cavidade celomática. Colime os 4 cantos de interesse. Projeção crânio-caudal. Os parâmetros técnicos para essa incidência são as mesmas utilizadas na projeção látero-lateral. Essa incidência também deve ser realizada com os raios na horizontal. Use o bloco de espuma sob o ventre do animal para facilitar o posicionamento. Os mesmos protocolos de posicionamento também se aplicam aos esquamatas, que são os crocodilos, serpentes e lagartos. No caso das serpentes, a radiografia é feita do animal inteiro quando o paciente é pequeno, mas quando o animal é muito grande, as radiografias são feitas em partes. Para facilitar o posicionamento, nós colocamos esses animais dentro de um cilindro de material radiotransparente, parecido com um cano PVC. Além de facilitar o posicionamento, o uso desses cilindros torna a contenção mais segura. Por enquanto é só, pessoal. Caso tenham alguma dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e até mais!